Boa tarde, crianças. Tudo bem com vocês? Bom, hoje nós iremos usar só o livro de matemática, tá bom? Vocês vão pegar o livro de matemática de vocês na página 138. Vão colocar a data aqui em cima. Que dia é hoje? Hoje é 28 do mês 9 de 2021. Isso mesmo, terça-feira, 28 de setembro de 2021. Bom, nessa imagem aí, da página 138, nós podemos observar o quê? Que lugar será esse? Para vocês visualizar melhor, vocês vão abrir o livro na página 138 e 139, tá? Olha, essas duas páginas. Que lugar será este? É um zoológico, né? Aqui já está falando, olha. Nesta página está escrito o nome aqui, ó, zoológico, né? Bom, então nessa imagem aí vocês podem ver o quê? Vários animais, tem macaco na página 138, tem girafa, né? Nessa página, na página 138, que é essa, nós podemos ver macacos, o rio, as pessoas observando os macacos. Já na página 139, tem mais detalhes, né? Nós temos aí quantos animais? Nós temos aqui o hipopótamo, girafas, né? E nós temos pessoas observando esses animais. E aqui tem uma menininha comentando, ó. A girafa é mais alta do que o hipopótamo. Realmente, né? A girafa é mais alta. Aqui embaixo, o hipopótamo é mais pesado do que o macaco. Isso, o hipopótamo ele é bem mais pesado do que o macaco. O macaco é mais leve. O que você vê nesta cena? Nós vimos o quê? Algumas pessoas em um zoológico, com girafas, hipopótamos e macacos, né? Você já viu os animais ilustrados nessa cena? Você já foi em algum zoológico? Vocês já viram animais de perto assim, crianças? Essa é uma pergunta que está fazendo para vocês. Escolha um dos animais desta cena e descreva para um colega algumas de suas características. Por exemplo, o peso, a medida da altura, idade, o que ele come, entre outros, né? Então, isso aqui se nós formos fazer, né, se estivéssemos na sala, vocês iriam escolher um animal e falar o que vocês sabem sobre ele, o que ele come, a altura, se ele é pesado, se ele é leve, se ele é mais velho, né? Bom, depois de observar essas duas páginas, nós vamos passar para a página 140. Na página 140, lá em cima está escrito assim, ó, para iniciar. As medidas dos diferentes tipos de grandezas estão muito presentes no dia a dia. Essas grandezas e algumas de suas medidas serão estudadas nesta unidade. Analise a cena das páginas de abertura dessa unidade, converse com os colegas e respondam as questões a seguir. Bom, nós vamos fazer oral, né? O que está perguntando nesses balões aqui. A expressão mais alta está relacionada a uma medida de comprimento, de massa ou de capacidade. Bom, para relembrar, a tia vai falar das grandezas. Lembra lá da medida de comprimento? Então, a medida de comprimento é o quê? Se é mais alto, baixo, né? No caso dos animais que nós estamos falando. Então, vai medir um comprimento. A medida de massa, né? Vai medir o quê? Peso, se é mais pesado, se é mais leve. Os quilos, né? Isso que vai medir a medida de massa. Capacidade. A medida de capacidade vai medir, vamos supor, o líquido que cabe em uma jarra, em um copo, né? Quanto que vai caber, né, de suco em uma jarra e em um copo? Qual que cabe mais? Então, aí a gente vai ver a capacidade. E o tempo, que é a medida de tempo quando fala de dias, horas, né? Minutos, segundos. Então, vai falar que é a medida de tempo. Lembraram? Então, essa primeira pergunta que faz aqui, ó. A expressão mais alta está relacionada a uma medida de comprimento, de massa ou de capacidade? De comprimento, né? Mais alta de comprimento. Depois, e a expressão mais pesado
está relacionada a quê? De comprimento, de massa ou de capacidade? Mais pesado, gente, está falando que é uma medida, é uma grandeza de massa, né? Se é mais pesado, mais leve, então é uma medida de massa que nós utilizamos, que mede a massa. Por último, que animal você conhece que é mais baixo e mais leve do que um macaco? Olha, se nós formos comparar um macaco, qual animal nós poderíamos falar que é mais leve e mais baixo que o macaco? Olha, o gato, um rato, um coelho, né? Um galo, uma galinha. Todos esses eles são mais leve e mais baixo que o macaco, certo? Continuando, converse com os colegas sobre mais essas questões. Letra A. Agora aqui a gente vai responder, tá? Você vai à escola no período da manhã, da tarde ou da noite? Qual é o horário do início das aulas? Então, vocês vão responder aqui nesse espacinho, né? Qual que é o nosso horário de início das nossas aulas? Elas começam o quê? Às 13 horas, né? Que é 1 hora da tarde, tá? Depois, letra B. As perguntas do item A envolvem que tipo de grandeza? O que foi perguntado do horário das nossas aulas, que iniciam às 13 horas, qual tipo de grandeza quer dizer quando a gente fala de horário? De comprimento, de massa, de capacidade ou de tempo? Então vocês vão responder aqui, ó, de tempo, né? Nós utilizamos para falar do nosso horário de aula a medida de tempo, certo? Letra C. Em qual recipiente cabe mais água? Em uma panela ou em um copo? Aí nós estamos falando de capacidade. Então, com certeza vai ser onde? Na panela. Então, você vai responder aí, né? Em uma panela. Letra D. A pergunta do item C envolve que tipo de grandeza? Quando aqui na letra C está perguntando qual é que cabe mais água, a panela ou o copo, nós estamos falando de medida de comprimento, de massa, de capacidade ou de tempo? A tia já até respondeu lá na letra C, de capacidade, né? Bom, terminamos essa página, vamos passar para a próxima página, que é a página 141, certo? Lá na página 141 diz, ó, grandezas e medidas no dia a dia. Comprimento, capacidade, temperatura, massa, que é o peso, e tempo são exemplos de grandezas. Número 1, cabelo, cabelo meu. Quem tem o cabelo mais comprido, você vai marcar um X. Qual dessas duas meninas aqui tem o cabelo mais comprido? Você vai marcar um X neste ou neste quadrinho, tá? Somente uma tem um cabelo mais comprido, que a gente está falando de medida de comprimento. Letra B. Complete. Nesta atividade, a grandeza é... Nessa atividade aqui que nós estamos falando do cabelo da menina, qual grandeza que nós estamos usando para falar do comprimento do cabelo dela? Nós estamos falando da grandeza de comprimento, de massa, de capacidade ou de tempo? Você vai responder aqui. Número 2. Caixas e mais caixas. Letra A. Contorne a caixa mais leve nesta balança. Bom, a caixa mais leve, né, é aquela que está lá em cima. Ela é maior, mas ela é mais leve. Por quê? Porque a mais pesada é essa, que a balança, né, abaixou. Então, nós podemos ver que esta caixa azul, ela é mais pesada do que a caixa verde, porque a caixa verde ficou mais leve, ela subiu, né? Então, você vai circular a caixa, deixa a tia apagar aqui para não confundir. Então, a gente vai circular a caixa verde. Letra B, complete. Aqui a grandeza é quando nós falamos em peso, que nós estamos falando qual caixa é mais leve, para circular a caixa mais leve. Nós estamos falando de qual tipo de grandeza? De comprimento, de massa, de capacidade ou de tempo? Vocês vão responder aqui nesse espaço. Se nós estamos falando de peso, é massa, né? Número 3. Diferentes relógios. Que horário estes relógios estão marcando? Olha, aqui o ponteiro está no número 7 e aqui lá em cima onde diz que é
um relógio de ponteiros que está mostrando que é 7 horas. E aqui também está mostrando o quê? Que são 7 horas, né? Então, vocês vão responder aqui na letra A, ó, 7 horas, colocar o número 7. Letra B, complete nesta unidade, nessa atividade, temos a grandeza de... Muito fácil. Se está falando de horário, de hora, não vai ser de comprimento, nem de massa e nem de capacidade, né? Porque comprimento a gente fala de comprimento. Massa, peso, capacidade, o tanto que cabe de líquido. Então, aí só vai estar falando de qual grandeza? De tempo. Muito bem, de tempo. Número 4. Jarrinha, jarrão. Letra A. Estas jarras estão vazias. Assinale a jarra em que cabe menos suco. Qual dessas jarras cabe menos suco? A vermelha ou a amarela? Você vai fazer um X na qual cabe menos suco. Letra B. Complete. Nesta atividade, a grandeza é... O que a tia diz que quando fala de líquido, que cabe mais ou cabe menos? Qual grandeza é? Hã? Isso. A tia deu só uma dica. Agora vamos passar para a página 142. Na página 142 é muito simples. Vocês vão ligar, né, os instrumentos aí a cada tipo de grandeza. Olha, o relógio, por exemplo. Para que a gente usa? O relógio ele é usado para ver o horário ou para despertar de manhã, né? Então, ele é qual medida? Ele mede o quê? O tempo. A balança, ela é usada para determinar nosso peso ou o peso de um produto que se quer comprar. A balança, ela está aqui. Deixa a tia só marcar para vocês verem qual que a tia falou. A tia falou do relógio, agora da balança. Então, a balança, ela mede o quê? A massa, o peso, né? Então, vocês vão ligar lá onde está dizendo, né? Peso, massa. Depois, a fita métrica, que é essa daqui. A fita métrica, ela é usada para medir o comprimento de uma roupa ou a largura de uma mesa. Então, o que ela mede? Comprimento. E, por último, o termômetro, que ele é usado para medir a temperatura do ambiente ou a temperatura do nosso corpo, para saber se, por exemplo, estamos com febre. Então, o termômetro, ele mede o quê? A temperatura do corpo, do ambiente, né? Então, nessa página, só isso. Essa atividade oral aqui, tá na letra B. É só oral que nós vamos comentar. Não precisa colocar escrita. Olha, converse com os colegas sobre situações do dia a dia em que usamos esses instrumentos. Então, né, a tia já até comentou aqui na explicação. O relógio para despertar, né, para ver a hora, para despertar. A balança para medir o peso do nosso corpo ou de alguma coisa que a gente vai comprar por quilo, por grama. A fita métrica nós usamos para medir roupas, né? Para medir o comprimento de uma roupa ou a largura de uma mesa. E o termômetro nós usamos para medir a nossa temperatura do nosso corpo ou de algum ambiente, certo? Agora nós vamos para a última página, que é a página 143. Aqui na página 143, número 6, observe as imagens que estão relacionadas a medidas. Então, aqui, ó, na imagem A, eu tenho uma jarra cheia de suco. Tem mais suco do que na imagem B, porque na imagem B eu tenho um copo com menos suco. Então, na imagem A, há mais suco do que na imagem B. Aqui na imagem C, o relógio está marcando 10 horas. E na imagem D, ele marca 8 horas. Então, na imagem C, né? O que está dizendo na imagem C? Que o relógio onde está marcando 8 horas é mais cedo do que 10 horas. Depois, na imagem E, o que está dizendo na imagem E? Nós temos uma nota de R$10. E na imagem F, uma nota de 5. Então, o valor da nota de 10 é maior do que a nota de 5.
o valor da nota de 5 é menor. Então, a nota 10 vale mais do que a nota 5. Na imagem G, nós temos aí, o que nós temos? Uma fita, né? Uma fita. Essa fita da imagem G, ela é menor do que a fita da imagem H. Então, isso quer dizer que a imagem da fita H é mais comprida do que a fita G, tá? Agora, complete com as letras correspondentes. Vocês vão só substituir as letras aí, olha. Medida de comprimento. A fita é mais comprida do que a fita. Qual fita é mais comprida? A gente vai fazer essa para dar um exemplo. A fita H é mais comprida do que a fita G, certo? Depois, medida de tempo. No período da manhã de um mesmo dia, o horário é mais cedo do que o horário. Qual horário é mais cedo? O horário D ou o horário C, que é mais cedo? Medida de capacidade. No recipiente tal, cabe menos suco do que no... Olha só. Qual desse recipiente cabe menos suco? O B ou o A? Então, você vai colocar no recipiente tal, cabe menos suco do que no... E a última, que é a medida de valor monetário. A nota vale mais do que a nota. Qual é a nota aí que vale mais? Que vocês vão colocar aqui primeiro. Depois colocar outra nota aqui, o valor. O valor não, a letra, né? Vocês vão colocar a referência, né, que estão pedindo aí pelas letras. Vocês vão substituir as letras que representam as imagens, certo? Olha, terminou, a tia até esqueceu de falar aqui, colocar a data em todas as páginas do livro, da página 138 até a 143, tá bom? Tirar as fotos bem legíveis para a tia corrigir e postar todas de uma vez lá no grupo. Se possível, mande as fotos para um outro WhatsApp, depois pega todas as fotos juntas e envia com o nome, né, de vocês, tá? Beijo, qualquer dúvida a tia estará à disposição.